Veja. All right. Oh, my, let's get it now. Correto. Oh, que coisa! Vamos obter isto agora. Notice. I love this. Observem, eu amo isto. Others reformers, but being great men of God, seen the need of the day and brought forth reformation. Outros reformadores, por serem grandes homens de Deus, vendo a necessidade do dia, trouxeram a reforma. But Revelation 10 said his message was to reveal, not reform. Mas Apocalipse 10 diz que sua mensagem era para revelar, não para reformar. Amém. Deus abençoe os. Nós vamos ler em Atos capítulo 2, verso 1. Atos 2, verso 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Grande Criador, te agradecemos por ter vida. Se a sua palavra é vida, então nós temos vida. Por isso, vivemos. Vivemos porque temos vida. A vida que o mundo não pode ter. A sua palavra. Ajuda-nos nesse instante, para que nossos corações possam ser movidos com esta palavra do Senhor que é vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A esposa de volta à sua posição. Cristo é o mistério de Deus revelado, 230. E agora, o Cristo na igreja está exatamente sendo dado a conhecer. A coisa toda é a revelação de Deus para levar Eva de volta para a sua posição correta novamente com o seu marido. Notem, e Deus é o marido da igreja, e a igreja é a sua noiva, a sua esposa. Amém. É só esse pedacinho, já podemos ir embora. Bem, irmãos, vamos notar que alguns pontos que eu quero mexer.
Você nunca, por mais problema que tenha um casal, você nunca dá um conselho de separação. Separar é dividir. Dividir é destruir. Então, se você vê essas coisas acontecendo, nunca dê um conselho errado. Deixa dele, deixa dela. Pode ser um cachaceiro. Você nunca dá um conselho errado para a pessoa, porque você estará dividindo aquele casal e você tem que unir ele. Por isso que precisa do ministério pastoral, para unir e não para dividir. Cada pastor e cada membro tem que ver sua posição. Muitos erram porque saem da sua posição. A mulher erra porque sai da posição dela. O homem também sai de sua posição. Nós vemos um Deus que é uma bênção. Eu creio que nós devemos ser esta bênção. Porque a forma de olhar, de falar, de agir do homem, quando ele representa Deus, a coisa é complicada. Aí você vai ver, não é Deus, é um marido político. Ele nunca tem uma palavra correta de amor como teve Cristo, como Cristo tem para com a igreja. Mas você sabe que aqui nós apanhamos dos dois lados, homem e mulher, apanham dos dois lados. E eu tenho que começar assim porque ninguém gosta de um lar dividido. A gente vê marido largando de mulher, mulher largando marido. Na verdade, se você examinar ali atrás, ele deixou de fazer alguma coisa, ela também deixou. Eles são culpados pela divisão, pela separação, que não deveria ter. Cada coisa que acontece deve nos unir mais. Enquanto nós estamos aqui nesse espírito gostoso, esse espírito bom, é fácil. Mas um dia nós vamos entrar em choque. Um dia nós vamos ter luta. E aí que eu quero ver se é fácil. Assim em casa, tem dia que é uma bênção. Tem dia que você não quer que o dia acabe. E tem dia que você diz, por que ele começou? A casa não está boa, o marido não está bom, a mulher não está boa. Estão com pensamentos divididos, ações divididas. Se nós tivéssemos, e se fôssemos o homem Bíblia, e se a mulher fosse a mulher igreja, esposa verdadeiramente, não teríamos nenhuma dificuldade, porque estaríamos na nossa posição e ela também estaria na posição dela. Tudo fluiria normal. Ela ficaria calada, ela seria sujeita a ele. Ou vocês têm que pegar essa Bíblia e rasgar. Ou vocês comem essa Bíblia ou rasga a Bíblia. Esse negócio de comer o livrinho, ou você come o livrinho ou rasga o livrinho. Comer é viver. Comer é alimentar. Alimentar da Bíblia e não sermos contadores de histórias apenas, mas termos uma vida real, ser um marido real,
uma esposa real. Estou falando tudo isso aqui por causa da igreja. Talvez a gente bate nos casais, eu apanho também e bato, mas estou usando isso por causa da igreja. Eu não quis nem usar o versículo, que você já fala assim, ele vai falar de casamento. Porque a minha leitura seria Efésios 5. Que é o dever do marido e da mulher. Mas a gente está começando um pouquinho longe, mas já cheguei lá. É tão rápido que a gente não quer divisão. Eu quero que vocês entendam isso. O que vocês vêm fazer numa reunião desta? Se você não tem o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, o que você está fazendo no mesmo lugar? Eles estavam todos assentados no mesmo lugar, pensavam da mesma forma, não havia divisão. A divisão vem depois, quando começam a não pensar mais igual, da mesma maneira. Assim é no lar, assim é na igreja. Quando pensam igual, nós estamos unidos, podemos assentar no mesmo lugar. Agora eu quero te dizer, para o céu que nós vamos, se eu não dou certo com você, eu não vou para o céu. Porque nós temos que estar aqui, assentados no mesmo lugar, lugar natural e espiritual. Se nós não podemos assentar aqui no mesmo lugar, na mesma posição, olhar na cara um do outro, sorrir um para o outro, nós não vamos para o céu. Porque nós somos falsos, hipócritas, fingidos. E não vamos chegar lá. Essa forma de tratamento, essa atitude, as palavras ditas, que te compromete diante de Deus, e que você não é o marido, e que você não é uma esposa, e que você não é um membro. Isso é o pior que existe na igreja. Nós estamos bem, comendo junto, tudo bem. Se tiver salgado, a gente aguenta um pouquinho, né? Se tiver sem sal, a gente pede sal, tudo bem. Mas quando olhamos um para o outro e vivemos nessa fé, um com o outro, não podemos divergir. Nós temos que crer da mesma forma. Eu não creio que Deus vai levar uma igreja dividida. Ele não pode levar uma igreja dividida, ele vai levar o que é dele. O divisor vai ficar. Irmãos, sempre na igreja tem uma igreja dividida, mas tem o divisor, o culpado. E esse não vai. Ele já anda com aquele espírito de dividir. Ele não tem um espírito de somar, de multiplicar, mas ele tem um espírito de dividir. E não pode assentar no mesmo lugar. Se nós não podemos assentar no mesmo lugar, na mesma reunião, comer junto, nós estamos errados. Quando você percebe que tem hora que você não tem a atenção devida, mas ninguém está mal com você, não pega o espírito de complexo também. O irmão lá conversa com todo mundo, não conversa comigo. Eu não tenho problema com isso, porque eu também não converso com ninguém. O conversador sempre está conversando. E você te sente, é porque você não tem para dar também. Pode notar, você não tem para dar. Aí você sente.
Tem hora que em casa é assim, a gente sente falta de carinho, mas porque a gente não dá. Se não dá carinho, como é que vai querer receber carinho? Sente falta de companheirismo, mas não dá também companheirismo. E assim você vai vendo o que os crentes deveriam aprender com a vida que ele vive. Eu não posso exigir uma coisa que eu não dou. Deus não podia exigir a mensagem que temos hoje em 1990. Eu não tinha ainda aqui. Mas quando ele despertou no ano 2000, agora ele exige. Ele quer isso. Deus não quer ouvir outra coisa. Deus não tem ouvido para ouvir baboseira de pregador. Deus quer ouvir essas coisas que Ele deu. Não é nós que demos, não. Deus deu. A hora que a gente está pregando, Deus está ouvindo. Ele não é surdo. Ele está ouvindo, porque Ele deu, e aí Ele ouve. Ele está pregando exatamente o que eu dei para Ele, está me dando. Estamos ouvindo todos unidos. Olha, eu sei que a gente pode apanhar bastante, mas Jesus falou: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Tem tanta gente que quer estar com Jesus, mas eles são contra Jesus. Jesus é a palavra da hora. As pessoas querem estar com Brana, mas eles são contra Brana. Brana é a palavra da hora. João é a palavra da hora. Não é apenas uma pessoa, é a palavra viva da hora. E que todos nós devemos sentir o prazer de estar reunidos. Eu quase não aguento aqui para falar o que eu quero falar para os da internet. E já estou pregando para eles, né? Mas o que é uma realidade aqui em Franca, por todo o Brasil, na África, Portugal, Estados Unidos e outros países que estejam nos ouvindo, que crê e diz: eu creio na mensagem de João, tem que crer do mesmo jeito. Você quer uma liderança de João, porque a liderança de João é a liderança de Apocalipse 10, 8 a 11. É comer o livrinho, não tem dificuldade. É comer a palavra do jeito que ela foi revelada, do jeito que Deus nos deu, através do 7º anjo. Você vai e toma esta palavra e come esta palavra. Se você comer, você terá comunhão um com o outro. Você não terá dificuldade, você terá comunhão. Tem gente que vem numa reunião desta, mas não tem comunhão. E ninguém tem que fazer o que você quer. É você que tem que estar no espírito da hora, da palavra. O mundo está no espírito do dia, bebendo, fumando, jogando, adulterando, homossexualismo, lesbianismo. É o espírito do dia. O mundo está, e o mundo tem prazer nisso. Por que nós não podemos ter prazer na palavra, no espírito da palavra do dia? Por que temos que discordar? Por que temos que ser um divisor? Por que temos que ouvir já pensando o que eu vou fazer para separar? É como Satanás, que fica pensando: o que eu vou fazer para separar esse casal? O que eu vou fazer para separar esse crente do seu pastor? Aí tem hora que o diabo diz: ganhei. O diabo diz: gol. Vou falar curtinho agora, porque tem que ser mais comprido. O diabo marcou o gol. Por quê? Dividir esse lar, esse marido dessa mulher.
dividir esse membro desse pastor. O diabo diz amém, aleluia. Irmão Branham diz que o espinho diz amém. Veio a chuva, amém, aleluia. Porque ele ganhou, o diabo ganhou. O diabo faz você virar a cara, uma irmã para outra, um irmão para o outro. O nosso povo é muito simples. Eu gosto desse povo. Esse povo que come tudo que dá para eles. Olha, lá tem jiló, é amargoso. Eu peguei 2 sementinhas só que tinha lá. Vou comer ao menos 2 sementes. Pelo menos um pedacinho de jiló. Amargoso. Como é que chama aquele outro? Jurubeba. E o pastor Sinivaldo pensou que era ervilha. Aí ele pôs um monte no prato. A hora que ele deu a primeira bocada, essa ervilha está estragada. Mas um povo que come. O frango ficou muito cozido, está fácil para mastigar. Ficou duro, é mais gostoso o sabor. É mais fácil para saborear. Sem reclame. Uma pessoa pode falar com a cozinheira, com o cozinheiro, reclamar, mostrar como quer, tudo bem, não é defeito. Agora o povo em si, não, o povo aí come, é dado, amém. Essa mensagem é dada. O que eu paguei para ter essa mensagem? O que você pagou para ter essa mensagem? Nada. Deus olhou, que graça Deus viu em mim, que graça Deus viu em você. Agora tem gente que fica aquela gatumanha na frente do espelho, achando que é um gato, que é uma gata. Já estão acabados. Você tem que olhar e dizer, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, o Senhor me amou de tal maneira e gostou de mim. Tem hora que nem sua mulher gosta de você, e Deus gosta de você. Nem seu marido gosta de você, mas Deus gosta de você. Agora eu não estou falando que Ele gosta por gostar, Ele gosta porque você alimenta da palavra dEle, que é vida. Se você não tem prazer na palavra dEle, Ele não gosta de você. Ele diz, não, Deus gosta de todo mundo. Bênção Ele dá para todo mundo. Saúde Ele dá para todo mundo que pedir para Ele. Pode servir Ele, pode andar nua, pode ser um bebum. Se pedir para Ele, Ele dá. Ele dá as coisas para o povo. Deus é bom. Ele não manda chuva só no lugar do crente, não. Manda para todo mundo. Deus é bom. Mas quando se trata da palavra, Ele quer que você obedeça aquela palavra. Deus sempre tem um lugar e tem uma palavra. Ele teve uma Jerusalém e teve um Jesus. Ele teve uma América do Norte e ele teve um Brahma. Ele tem Ele não tem muitos. Tudo está unificado. Não está dividido. Está unido. Certo? Amém. Jesus falou, é São Lucas 11, 17 e 11, 23. Ele disse, o reino dividido cairá. O lar dividido vai cair, é que a mulher vai arrumar outro homem, e dentro da mensagem já tem uma pouca vergonha. Eles não suportam, não sujeitam um ao outro mais.
Qualquer coisa acha que deve largar. Seja um homem. Toma a sua cruz e siga após Jesus. Olha o que a palavra diz e cumpra a palavra. Não deixa o diabo dividir o seu lar, seu casamento, por coisinhas que aparecem. Não olhe mais ninguém senão um para o outro. Não tenha ninguém entre você e ela e você. Não tenha mais ninguém. Isso daqui é como o profeta diz, é o profeta, o espírito e a esposa dizem, vem. É um espírito só para poder trazer unidade. Não vamos dar corda para separação, para divisão em casa, divisão lá no trabalho mesmo. Tem gente que é gente boa para trabalhar, mas tem gente que só vem para dividir. Tem crente que é bom, mas tem crente que é divisor. E você tem que tratar o divisor como se ele não fosse. Como Jesus tratou Judas. Como se não fosse o Judas. Que se fosse para nós tratar Judas, nós já dávamos um pontapé nele. Jesus sabia que ele ia beijar ele, ia trair ele. E Jesus ainda chamou para o ministério. Então você não pensa que porque você está na terceira etapa, você é verdadeira, é verdadeiro. Jesus chama demônio. Ah, pastor, eu pensei que era diferente. Você tem que examinar a si mesmo, mudar de espírito. Que tipo de espírito você tem? É de dividir? É que alguém só tem que ficar te coçando para você ficar bem na fé? Alguém tem que conversar com você para você ficar bem? Não, o crente é uma águia. Águia rasgador com o bico, ninguém rasga para águia. Esse monte de gente que você precisa rasgar e pôr na boca deles, depois de velhos, crentes velhos. Deus quer é águia, que rasga o alimento. Eles não têm medo de comer, eles metem o bico em Apocalipse 10, rasga e come. Então, quando vier os problemas, não te afaste deles, enfrenta-os com amor, com fé, com dedicação, com firmeza, seriedade. Você é uma filha, um filho de Deus. Deus tem te chamado para esta unidade, para estar no mesmo lugar. Esse tempo, a esposa está de volta à sua posição. Ela tem que estar na sua posição. Irmão Brana fala nas mensagens, tem hora que o irmão Brana é duro contra o homem, chama o homem até de efeminado. Você que não põe a sua mulher na posição dela, efeminado. É duro escutar o irmão Brana. Mas tem hora que a gente fica assim, como colocar ela na posição dela se eu não estou na minha? É fácil querer colocar os outros na posição, mas antes que você coloque alguém na posição como a sua esposa, você tem que estar na posição do marido, do esposo, do cristão. Senão você vai acabar dividindo o lar. Enquanto vocês têm que somar, multiplicar. O que a Bíblia diz? Crescer e dividir. Crescer e multiplicar. Coisa boa, crescer e multiplicar. Mas o que adianta multiplicar só nos filhos e não ter amor? Só nos filhos e não ter dedicação? O que os filhos veem dentro de casa? A participação deles naquele lar, naquele convívio, o que eles estão aprendendo daquilo ali? Vão aprender a somar ou vão aprender a dividir?
Companheirismo, nós temos aqui, mas eu quero ter unidade. Companheirismo e unidade. Porque companheirismo pode vir Satanás, vem Judas. No companheirismo vem. Agora na unidade não tem jeito. Porque é um só Espírito. É um só Deus e Pai de todos. O qual está sobre todos, Pai, por todos, Filho, em todos, Espírito Santo. É um só. Então não vem apenas com companheirismo, calor humano. Não pense apenas num lar de companheirismo, marido e mulher são companheiros. Um companheirismo tem que haver unidade. Tem que haver unidade, tem que haver cumprimento desta Bíblia. São todas as coisas que vocês conhecem, mas se eu não ler, eu vou ficar devendo. A Bíblia chama de deveres domésticos, tudo que você já sabe. Você vai dizer, mas isso eu já sei. Eu não estou lendo porque você não sabe. Eu estou lendo porque você não tem unidade com estes versículos. Efésios 5:22 em diante. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Do jeito que ela sujeita o Senhor, é para ela sujeitar o marido. Numa hora dessa, numa pregação dessa, a viúva diz, graças a Deus, o meu já está do outro lado. Não caso mais. Porque se casar, você é culpada aí também. Porque o marido é a cabeça da mulher. Nós estamos num mundo que não tem nada disso. Nós estamos vivendo num tempo que isso não vale nada para eles. E se não vale nada para eles, tem que valer para nós, porque nós vivemos pulando, gritamos, a palavra é vida. Então agora eu quero ver, se a palavra é vida, eu tenho que estar unido com esta palavra e receber a vida desta palavra. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o salvador do corpo. Então você pode olhar os dois lados. O marido é o salvador do corpo da mulher dele. Mas tem hora que o marido salva o corpo da outra mulher. Falou, rapaz, você está errado. Você está salvando essa outra mulher, pegando na mão dela para não cair. Não, é na sua. A dele ele empurra. Jesus é salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em alguma coisa. Eu li errado. Assim também as mulheres sejam. Os homens falaram, vocês não falaram nada. Vocês estão vendo como é que é? Difícil, né? Agora foi para o lado deles. Em tudo sujeitas. Não é oprimidas, sujeitas. Tem pessoas que se sentem oprimidas. A casa, na minha casa, é como uma prisão na minha casa. Eu não vejo vizinho. Para ver alguém tem que sair na rua. Porque na minha casa tem muro da altura da casa. Então, é uma prisão. Já viu? A casa já é uma prisão. Mas numa hora dessa, toda a família gosta dessa prisão. Porque aquela prisão protege. Não tem muita chance, ainda que o ladrão entra, mas não tem tanta chance para o ladrão. Aí gosta. Mas quando se trata de ser sujeita,
E você aprende num mundo diferente. As mulheres que creem nessa mensagem, olha, tem que ser mulher mesmo, porque não é fácil. Não é fácil crer nessa mensagem, não é fácil. As mulheres mesmo dizem, ó, na outra encarnação eu quero vir homem. Elas deveriam amar a natureza delas. Na outra encarnação, se houvesse, né? Eu vou voltar aqui e eu vou ser uma dona de casa verdadeira também. Vou continuar fazendo bolinho, fazendo café. Não é querer só ficar lá no escritório de alguém passando a mão no seu cabelo, te admirando. E em casa o marido não vê nada, coitado. Ele olha assim, não vê nada, mas o chefe vê o brilho do seu cabelo. Também a gente mexe com tudo, né? Trabalha em casa. Quer fazer alguma coisa para ajudar o marido? Faz em casa. Se o homem entendesse e pior que essas coisas, tem muita gente que me escuta e que vai ficar contra mim. Mas se o homem entendesse, ele cuidaria de sustentar a esposa, a casa, ficaria bem, você só fica aqui, cuida do lar. Depois nós damos um passeio, né? Assim nós vamos fazer um passeio depois, mas pode só cuidar dos filhos, cuidar de mim, como a Bíblia diz, que você é uma adjutora. Fica por aqui, cuida do nosso filho, e eu estou aqui por perto também, certo? É muito bom isso aí, mas as mulheres muitas vezes não gostam disso. As mulheres hoje, elas vivem depressiva. Dá corda para ela que ela sara. Dá corda para ela. Estão todas depressivas. Filha, dá o meu cartão aqui. Vai lá na praça. Acabou a depressão. Acabou a depressão. Não fala nem quanto tem que gastar, senão volta a depressão. Quer dizer, se você não tiver uma esposa que entende, que até você pode dar o cartão para ela, mas ela sabe economizar, ela sabe o que vai comprar. Isso é esposa. A gente tem que entender essas coisas. Mas você tem que estar ajuntado com Cristo, senão você vai separar. Se você não ajunta com Ele, você separa dele. Se você não ajunta com seu marido, você separa dele. E tem muitos mais bonitos que o seu marido, mas para você tem que ser só seu marido. Ele que é o bonito para você. Tem outros? Tem mais bonito, mas não é para você. Tem muitas mulheres mais bonitas do que as nossas mulheres. Mas só que para nós é a nossa. Né? Aí ela fica toda cheia, né? Mas é só, gente, se andar só pela moralidade também não é bom. Você tem que viver na unidade. As coisas que se faz dentro de casa é na unidade. Uma unidade de marido e mulher que ela sabe, ele é quem me domina. Mas nem comecei. Então eu tenho que acabar logo. Deixa eu ler mais um pouquinho para vocês, porque tudo isso daqui faz bem para a gente. Vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Já viu que tipo de amor? Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Engraçado que é o que o marido vai fazer para a mulher: santificar, purificar a mulher com a lavagem da água pela palavra, pelo convívio que ele tem, a forma de viver. Ele está lavando essa mulher, limpando essa mulher dentro de casa. É o que Cristo fez com a igreja. É para nós fazermos com a esposa, para apresentar a si mesmo. Ele não faz uma esposa, ele não protege aquela esposa ou prepara aquela esposa para apresentar para os outros. Tem homem que é trouxa. Ele pega uma mulher e põe uma sainha curta nela,
e um cabelinho cortado, e uns olhinhos pintados, e diz para ela: dá uma andada na minha frente, requebra agora, vamos dar uma volta na praça. Isso é homem. Mas eles fazem isso inconscientemente, eles não, lá dentro de casa, eles falam: vamos fazer isso. Não, ele permite, e ele sai com ela, e vai dar um passeio com ela, naquela condição. O irmão Branham diz: você não é muito homem. Eu posso pôr a mão na Bíblia, ele diz, mas no seu espírito você é feminino. Enquanto que eu ponho a mão na Bíblia que eu sou homem. Suas ações é de mulher. Você não está tendo ação de homem, com amor, um salvador da esposa, que lava essa esposa com água limpa, para apresentar a si mesmo. A mulher, o marido dá roupa para ela apresentar para ele mesmo. Outras coisas você não precisa nem de roupa para apresentar. É seu marido, é sua mulher. Mas quando você vê esta forma que a Bíblia ensina, é a maneira do marido e da mulher e de Cristo e da igreja aqui na terra. Nós temos que reconhecer esta posição, e estamos de volta à nossa posição de igreja, de esposa, sujeita, submissa, calada. Isso não é para a igreja do mundo, não é para a igreja denominacional. Para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. Talvez ela já está cheia de ruga, mas ele prepara ela, para ele ela está sem ruga. Que a ruga é o símbolo do pecado, do erro, da nódoa, do mal que está em nós. Mas aquilo não está na esposa, porque o marido a lavou, a purificou com água, com a palavra, e apresentou ela para ele mesmo, pura, limpa, sem defeito. Assim devem os maridos, espera um pouquinho, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa. Você vai apresentar a mulher para você, santa e irrepreensível. Meu Jesus, Deus está nos preparando para nos apresentar para Ele mesmo, santa e irrepreensível, que Ele não tem como nos repreender. Você não dá direito, porque você cumpre seu dever cristão, sua vida cristã. O que a Bíblia diz, você vive aquilo. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quando você pensar em fazer mal na mulher, faça primeiro em você. Se você pensar em furar ela, fura você primeiro. Não vai dar. Não vou furar. Você pensou em bater nela, bate em você primeiro. Aprenda com a Bíblia. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Se você não ama o seu corpo, então você não saberá amar também o corpo da sua esposa, que é o seu corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Deus que te ama, que me ama, Ele ama a Ele mesmo. É isso que apresenta a Bíblia. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Ele não deixa faltar nada. Quando estava escasso, que o nosso marido morreu, Brana morreu, passou um tempo, o alimento foi ficando escasso, está quase acabando, e você pega o último, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, e faz um bolinho e diz: agora a gente tem que comer e morrer, porque não tem outra coisa. Aí aparece João. Você vê como que é?
Ai, a viúva, agora chegou o João. Agora tem alimento para ela, para o menino e para o João. A igreja está alimentando, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencie o seu marido. Poderia ficar melhor. Assim também, cada um em particular, o homem ame a sua mulher. E a mulher reverencie o seu marido. Eu tenho mais coisas, mas eu quero aqui passar para o final, para mim encerrar mesmo. Uma coisa que eu quero posicionar, como eu sou o seu pastor. Eu quero que você veja como sou o seu pastor. Se eu sou o seu pastor, os lugares que eu vou, você vai comigo. Você está comigo. Pastor, eu não aguento, não tem dinheiro para isso. Não, é diferente. Se eu sou seu pastor, eu vou lá em Belém do Pará. Se eu sou o seu pastor, aqueles membros que eu tenho ali em Belém do Pará, vai tudo para onde eu estou. Eles vão para lá. Eles não vão ficar em casa, não. Eles vão para lá. Isso é a forma que eu creio do pastor e as ovelhas. Se eu vou pregar lá no pastor bispo, vocês farão de tudo para estar lá. Não estou subjugando vocês. Entenda, porque eu teria que ter um grupo de irmãos dentro de Sapucaia do Sul para dizer, eu estou aí, então vocês vão também. Porque eu estou aí, eu sou seu pastor. Como que eu, sendo seu pastor, estou pregando na sua cidade e você não vai? Não sou seu pastor. Talvez vocês nem compreendam isso. Mas cada pessoa que me ouve, agora estou mexendo com a internet. Internet, eu sou um pastor virtual para quem não vem em Franca. Certo? Sou um pastor virtual. Você só vem aqui tempo de encontro da família Brana. Então aí eu sou seu pastor virtual. Mas se você vem tomar ceia aqui em Franca, nós temos cidades vizinhas aqui e até mais longe. Se vocês vêm tomar ceia aqui, então vocês têm que saber que aonde eu estou, vocês devem estar. Aquilo que eu creio, você deve crer. Ou arrume outro pastor. Aquilo que eu faço, você vai fazer. Eu estou em companheirismo com vocês. Eu vou pregar lá para o pastor Mendes. E membros meus não vai? Eu vou pregar lá para o pastor Gedielson. E ali eu tenho membros e não vão me ouvir. Eu vou pregar lá para o pastor Orlando em Belo Horizonte. E eu tenho membros ali, eles não vão na reunião. Não sou pastor deles. Eu tenho membros lá no pastor Sinival, eu vou pregar lá para ele. E tem irmãos de lá que creem que eu sou pastor deles. Se eu for pregar lá no pastor Sinival e eles não vão lá, eu não sou pastor deles também. Hoje eu amanheci bom, sem problema. Entende? A comunhão que eu tenho com o pastor Mendes, os membros do meu ministério devem ter. A comunhão que eu tenho com o pastor Gedielson, com o pastor Ivair,
Vai me lembrando aí, pastor Josué, pastor José Julião, pastor Orlando, os membros do meu ministério devem ter. Se eu tenho e vocês não têm, vocês estão errados e não pertencem ao meu ministério. Porque nós cremos igual. Aí, sem falar da África, está lá do outro lado, né? Mas crê igual. Por que eles estão aqui? Crê igual ao pastor Diamantino, viajar esses milhares de quilômetros aí de avião para estar aqui. Cremos igual. Os meus que estão lá em Moçambique, que é do meu ministério, está em Portugal. Se eles não dão certo com o pastor Diamantino, então eles não dão certo comigo, eu não sou pastor deles. Nós temos que caminhar no mesmo Espírito. E todos, para receber o Espírito Santo, estavam assentados no mesmo lugar. No mesmo lugar. Então eu admiro vocês que me ouvem, eu admiro vocês que pela internet conseguem ter pastor virtual. Mas estou apresentando o meio correto para você ser membro do meu ministério. Onde eu vou, que está perto de você, você fará de tudo, estará ali. Não precisa viajar quilômetros não, está ali. É ali onde eu vou visitar, você está ali. Você amará estar ao lado do seu pastor, que está ao lado do outro pastor. A gente sempre tem esses problemas para resolver. Mas enquanto eu estiver vivo, eu estarei dando uma palavra desta para vocês. Nós não podemos apenas ter companheirismo. Nós temos que ter unidade. Unidade. Então cada membro precisa aprender isso. Vocês depois não vão querer nem ser membro mais do meu ministério. Se é assim que você pregou, então não compensa ser membro do seu ministério. É assim, Jesus, o casamento, então não compensa casar, diz os discípulos. Se é assim, e é assim, nós temos que viver bem um com o outro, porque nós vamos para o mesmo céu. Se não podemos viver bem aqui, não vamos para o mesmo céu. E não julgue a outra pessoa, que é ela que não vai. Tenha o espírito correto para você saber. E é impossível o indivíduo que é divisor. Irmãos, quantas vezes essa igreja já sofreu isso? Divisão. Essa igreja aqui, sabe por que ela está cheia? Porque vocês vêm encher ela. É pouca gente que tem aqui. Mas vocês veem, ó, lá em cima está cheio. É vocês que vêm de fora. Nós aqui somos pouco. Já fomos divididos. A gente pensava que tinha um companheiro, uma unidade. Mas a gente tinha um companheiro, um divisor. Você tem que ter um marido, unidade, uma mulher, unidade. Não um marido divisor, uma mulher divisora. Para dividir o lar, para dividir a igreja. Vocês me desculpem, vocês que não estão aqui hoje, que é o encontro da família. Olha, para não estar no encontro da família, você tem que estar doente. Eu não quero te forçar, não. Vocês são do ministério e são pela internet. Mas se vocês verem, esse povo aqui também, que nós temos, é pela internet. Eles escutam pela internet. Não quer ter nenhum pastor local. Outra coisa.
Não existe nada que não seja através de um pastor local. Tem que ter pastor local. Lá em Gravataí eu sou um pastor local. Estou a 1.600 quilômetros deles. Eu sou um pastor local. Rio Claro, Campo Limpo Paulista, Três Lagoas, Espírito Santo, vai me lembrando, São Joaquim da Barra, Restinga, Moçambique, Portugal e outros. Eu sou um pastor local. Criciúma, Curitiba, sou um pastor local. Tem pastor local. O que eu quero, vocês têm formado os seus grupos aí na rede social. O que faz os grupos na rede social? Deve ser unidos. Eles não têm que brigar um com o outro, discutir um com o outro, mandar parágrafo um para o outro, um propósito de atacar a pessoa. É espírito errado, gente. É como você em casa para atacar a mulher, liga o rádio bem alto, põe o Osmar pregar, que nem o Osmar gosta. Aí você põe alto. Você está errada, está errado. Isso daqui é para ouvir sozinho. Põe um fone, atrapalha a audição, mas põe baixo. Que atrapalha porque esse povo hoje, eles põem uma altura que você escuta do lado de fora, que não precisa nem pôr dentro do ouvido. Tão alto que está, estraga os tímpanos, te prejudica. Mas isso daqui, essa mensagem para você ouvir quietinha, quietinho. Deus deu para mim isso daí. Não é para a família inteira. Não, eu agora com meu testemunho, a minha vida, vou fazer de tudo para ganhar a família inteira. Mas não vou ganhar a família inteira enchendo as paciências deles. Colocando coisas para eles que eles não gostam. Não, tem que ser aquilo da forma correta. Eu vou escutar se os outros... Olha, tem gente que vai ter vontade de te ouvir. O que você encontra nesse CD que você fica o dia inteiro nesse negócio? Em outras partes, estou com vontade de escutar, mas você fica aí só no foninho. Eu queria saber, isso daí parece que é melhor do que eu. Aí você começa a ficar com ciúme até do CD. Parece que é melhor que eu, você fica mais com isso do que comigo. Você, o que é que você está ouvindo? Está conversando com alguém? Deixa eu ver o que é que você está escutando aí. Já começa a ter problemas. Há algo que te conquistou, mas você vai quietinha, quietinho. Não é prejudicando os outros que você vai ganhar. Não é prejudicando a família que você vai ganhar a família. É ajudando a família. É salvando a família. Você é o salvador. Se o marido salva a sua mulher, conforme nós lemos aqui, Paulo falando, eu desejo que vocês cumpram isto. Eu também tenho que cumprir. Para eu viver uma vida melhor, para eu estar mais unido com minha família, ter mais unidade, não só companheirismo, mas unidade. Unidade, você fala a mesma coisa. Companheirismo, você tem pensamentos diferentes. Unidade, você pensa a mesma coisa, fala a mesma coisa. Por isso que o Pai, Filho e Espírito Santo não são companheiros. Ele é uma unidade. Se um dia você pensasse, o que o Pai pensa? O mesmo que o Filho veio na terra pensou. O mesmo que o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. É a mesma coisa, é uma unidade. Então nós temos que ter isso em casa, na igreja e no ministério. Todos membros
do meu ministério. Irmãos, eu não quero me iludir para vocês mandar dízimo para mim. Eu poderia passar a mão em vocês, né? Tudo bem, mas eu depois não vou dormir bem. Eu não sou falso. Então, eu tenho que falar para você que se você resolve, olha, você não é meu pastor mais, amém, procura um outro, mas tem uma coisa, eu vou ter unidade com esses pastores que crê nesta mensagem, que crê na mensagem de João. E se todos nós somos crentes na mesma mensagem, não podemos dividir, nós temos que unificar. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a agir da forma correta, Senhor. Eu creio que eu sou um filho seu se eu sou corrigido, se eu sofro a correção, se eu aceito aquilo. Isso é o que Paulo ensinou, Senhor. Qual filho que não é corrigido? Nós somos corrigidos. E quem não quer correção, ou depois da correção andar do mesmo jeito, não adiantou nada a correção, não deu ouvido à correção, não deu ouvido à mensagem. Mas depois da correção, então vou viver bem, eu vou procurar meu irmão e vou ter unidade com ele. Vou procurar um pastor e ter unidade com ele. A irmã com a irmã, o marido com a mulher, não apenas companheiro, mas uma unidade. Ela começa a ser dominada por aquilo que ele tem, porque ele tem Deus em si, amor para dar, para poder salvá-la e prepará-la para ele mesmo, assim como o Senhor tem nos preparado para o Senhor mesmo. Senhor, limpa minha mente, meus lábios, meus olhos, minha audição, meu coração, que são os sentimentos internos. Pai, muda-me cada dia mais. Eu quero ser melhor. Se eu estou pregando isso para esse povo, eu quero ser melhor, Senhor. Eu não quero mostrar que eu já tenho isso. Eu quero mostrar para eles que nós todos precisamos disso, desta unidade, Senhor, deste amor, desta compreensão, de agir um com o outro, porque vamos morar no mesmo céu. Vamos para o lindo país, para ruas de ouro, pensando um do outro, fofocando um do outro, lançando palavras maldosas um contra o outro, combatendo um ao outro. Não, Senhor, estou aqui pregando para que nós todos aprendamos. Aqueles que são de um só corpo, de um só ministério, têm que pensar a mesma coisa. Como o meu corpo é dominado por um só Espírito, ajuda a sua igreja e cada um de nós. Meus irmãos pela internet, que todos possam aprender, ter pelo menos aprendido isso. Vou viver melhor, porque eu quero ir para o céu. E essa agitação, esse nervosismo, este mau entendimento que eu tenho, tem que sair, porque eu quero entender, meu irmão, minha irmã. Eu quero viver um com o outro em paz, ouvir em paz, sermos abençoados por Ti, em nome de Jesus Cristo. O doente receba a saúde, o que tem problema receba a solução, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém.